Olá, telespectador, olá, internauta, já estava com saudade de vocês. Olha, graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia ao vivo. Seja bem-vindo à Rede Brasil de Comunicação. Agora pense comigo, algumas vezes nos sentimos envergonhados e perdemos nossa habilidade de falar sobre nossas ideias ou vontades. Isso pode ocorrer quando estamos no colégio, na faculdade, no trabalho, na igreja, enfim. A timidez e a inibição atrapalham. No entanto, não conseguir falar em público no trabalho pode ser uma grande desvantagem à carreira na empresa. Hoje, a nossa conversa é sobre a timidez e o falar em público. Fique atento, pois vamos te ajudar a melhorar essa triste realidade para muitos, inclusive. Por isso, já contamos com a presença do professor Eduardo Barros. Ele que é palestrante e consultor, especialista em comunicação e oratória. Além dele, estamos contando também com a presença do Saulo Veríssimo. Ele que é palestrante e consultor, especialista em motivação, vendas e comunicação. Agora, fala a verdade. Quem nunca ficou com vergonha ao falar para um grande público, por exemplo? A repórter Stephanie Hermano foi conferir de perto a história do Lourinaldo. Vamos acompanhar. É verdade que todo ser humano fica tímido com uma ou outra situação na vida. Quem nunca ficou com vergonha ao falar para um grande público, por exemplo? Mas existem 3 tipos de timidez. A situacional só acontece em ocasiões específicas. Já a crônica se manifesta em todas as formas de convívio social. Tem também a timidez proposital, que é quando a pessoa tem vergonha até de si mesmo. Esse estudante de engenharia já passou por diversas situações complicadas. Ele quer entrar na área da política e queria adquirir segurança para falar em público. E aí, resolveu fazer esse curso de oratória. Procurei o curso de oratória porque eu sempre tive dificuldade de como me apresentar em público, das posturas que ter, das formas de gesticulação, de como olhar para todo mundo, passar segurança. E ao final do curso, podemos perceber que temos a postura, temos a técnica e podemos aplicá-las em qualquer local. O curso de oratória ele serve hoje para todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão produtivas ou que querem melhorar a sua comunicação. Não são raros os casos de nós termos aqui aposentados ou pessoas que não têm mais atividade produtiva, mas querem melhorar a sua comunicação por uma satisfação pessoal. Hoje, falar em público é, sem sombra de dúvidas, como disse, a principal habilidade que você pode adquirir para poder brilhar, para poder melhorar nesse mercado de trabalho. A timidez é um padrão de comportamento em que a pessoa não expõe seus pensamentos, sentimentos e não chega a interagir de forma natural. Ela não chega a ser um transtorno mental, porque mesmo sendo tímida, uma pessoa pode ser alguém realizado. E com um bom treino, alguns comportamentos podem ser mudados. Mas é preciso procurar ajuda mesmo, senão, pessoas assim podem ter muitas consequências e têm oportunidade na vida que não volta. Você vai deixar de ser apenas refém do seu bem-estar ou do seu mal-estar. Você vai saber fazer uma excelente comunicação, apesar de, às vezes, estar nervoso. Apesar de não estar tão à vontade, saberá fazer e passar uma maravilhosa imagem. E isso vale muito a pena. O medo de falar em público hoje é considerado o medo mais comum a todas as pessoas do mundo. O curso de oratória, não só para quem é professor, quem é gestor educacional, quem dá palestras, porque nos ajuda muito isso, mas qualquer profissional que lida com uma série de pessoas, que conduz reuniões, que trabalha com equipes, não há espaço no mercado mais para as pessoas tímidas. As pessoas hoje, mais do que nunca, elas têm que sociabilizar seu conhecimento, desenvolver outras pessoas, e o curso de oratória nos dá a segurança de passar o nosso conhecimento e preparar outras pessoas para esse caminho árduo que é lidar com gente e administrar conflitos, que é o dia a dia da gente. Um curso de oratória não é importante somente para as pessoas com grau elevado de timidez, mas para todas as pessoas, principalmente para o mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. O medo não é uma sensação desejável, mas tem que ser encarado como algo normal que acontece com todo mundo e que temos que encará-lo e vencê-lo.
Muito bem, agradecemos aí a repórter Stephanie Hermano pela matéria. E só lembrando, a timidez não é uma característica negativa, a não ser quando revela insegurança profissional. Em algumas áreas de trabalho, ela pode ser até considerada, inclusive, prejudicial, principalmente se a atitude é exagerada, né? Aquela questão da busca pelo equilíbrio. Sempre tudo na nossa vida é a busca pelo equilíbrio, né? E traços de personalidade no mercado de trabalho hoje contam tantos pontos quanto os conhecimentos adquiridos. Uma dica importante. E muitos especialistas dizem que na hora da contratação, a preferência deve ser por alguém que seja aquele funcionário que a empresa quer, mesmo que não tenha tudo o que ela quer, porque se o conhecimento se adquire, a personalidade não. Há uma frase do Robert N. Bullis no livro Qual é a Cor do Seu Paraquedas?, que sintetiza essa questão. A pessoa que consegue emprego não é necessariamente aquela que desempenha melhor as tarefas do cargo, mas aquela que sabe mais sobre como conseguir emprego. Será que os nossos convidados concordam, sobretudo com relação a esta afirmativa? Vamos conferir aqui, conversando com eles. Mas antes, você confere a nossa enquete de hoje. Uma pergunta simples, queremos contar com a sua participação. É uma pesquisa, tá certo? Você tem ou já teve dificuldades ao falar em público? Você tem ou já teve dificuldades ao falar em público? Sim ou não? Participe conosco. Ligue para a nossa linha interativa, que já está à sua disposição para que você participe. 0 Operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Ligue, participe da enquete e aproveite a ocasião para deixar sua dúvida. Caso você tenha, deixe sua dúvida com a nossa produção, tá bom? E além da nossa linha interativa, da nossa enquete, da nossa pesquisa de hoje, você também dispõe aí da nossa fanpage para postar sua mensagem, seu comentário sobre a temática de hoje. Atenção, o nosso endereço é simples, facebook.com/assunto do dia, www.facebook.com/assunto do dia. Eu conto aqui com a sua participação e, é claro, vou ler aqui com o maior carinho a sua mensagem. E nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados pela presença aqui no programa Assunto do Dia, começando aqui pelo professor Eduardo Barros, a primeira vez aqui no programa Assunto do Dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. É um enorme prazer estar aqui com você no Assunto do Dia e dividir esse programa com um grande amigo, um grande parceiro, que é o Saulo Veríssimo. Para mim é uma grande satisfação. E prazer também é nosso de receber aqui o Saulo Veríssimo mais uma vez aqui no programa. Seja bem-vindo, Saulo. É sempre um prazer, Felipe, a gente debater conhecimento e, na realidade, trocar uma ideia com colegas que convergem para um mesmo pensamento e poder contribuir com você que está nos assistindo aí. Agora, com relação a isso que nós apresentamos agora há pouco, da frase do Robert Nellis, que ele trouxe aqui, ou melhor, Robert N. Bullis, ele trouxe aí nesse livro, O livro é o Qual é a Cor do Seu Paraquedas. Ele trouxe essa afirmação. Vocês concordam com esse pensamento que a gente expôs agora há pouco, não? De certa forma, isso acontece no dia a dia, porque ele fala que quem a empresa contrata é quem sabe melhor procurar emprego. Isso é um fato. Às vezes a pessoa tem todas as competências técnicas, acadêmicas, a formação, a certificação, mas ele não sabe onde buscar oportunidade e não sabe vender o peixe. E quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em falar em público, tem muito disso, saber vender o peixe. Você pode ter o melhor currículo, o melhor produto pessoa, mas se você não souber vender, ninguém vai comprar. É verdade. Agora eu quero conversar um pouquinho mais aqui com o Eduardo Barros. Há pessoas, Eduardo, que sentem muita dificuldade, de fato, de falar em público, mas ainda tem uma outra questão aí. Falar em público, realmente, até se a gente observar direitinho, não é tão fácil falar com tantas pessoas, cada um tem seu mundo ou sua forma de ver o mundo, e dependendo do que eu expressar, as minhas ideias talvez não sejam bem aceitas por grande maioria, por cada uma dessas pessoas. Mas há outras pessoas que não conseguem sequer falar com outra pessoa, uma ou duas pessoas, por exemplo. Essas pessoas são consideradas, poderíamos dizer que essas pessoas são de fato as tímidas? A timidez, na verdade, ela é um medo social, onde as pessoas sentem a maior dificuldade de fazer essa apresentação, justamente porque a análise alheia mexe com o nosso emocional. Esse julgamento do Esse outro, julgamento do outro mexe muito com o meu emocional. E aí, consequentemente, esse julgamento me faz pensar que eu não estou indo tão bem,
que a minha apresentação não é das melhores e eu faço uma subanálise com relação ao meu potencial. Como o Saulo muito bem afirmou, às vezes você tem até habilidades e competências que podem te destacar, mas esse medo, esse emocional prejudicado faz com que você não consiga se destacar na frente dos demais. E é um problema que aflige a humanidade. Pesquisas realizadas em vários países, em várias nações, nós observamos que o fato de falar em público, isso na verdade mexe com o emocional de todo mundo. Então, você que está em casa, que carrega esse problema, saiba que você não é o único. Todos aqueles que precisam se destacar, precisam falar em público, sentem essa dificuldade, principalmente se não tem preparação, planejamento e treinamento prévio. O que eu sempre digo para os meus alunos é que a vontade de treinar tem que ser tão grande quanto a vontade de vencer. Então eu preciso me preparar antes para enfrentar essa situação. Esse julgamento ele vai acontecer de qualquer jeito, mas ele pode acontecer de maneira muito satisfatória se você estiver preparado, se você tiver feito o seu dever de casa. Uma outra coisa importante, talvez alguém esteja se perguntando, Felipe e convidados, talvez eu não precise trabalhar a minha oratória, a minha expressão corporal, enfim, eu não preciso falar em público, porque meu trabalho não exige tanto isso, né? Talvez há pessoas que estejam se perguntando, né? E qual a resposta que a gente pode passar para essa pessoa, qual o direcionamento que a gente pode dizer, hein, Saulo? Felipe, eu sempre digo para os meus amigos, alunos e as pessoas que me assistem, que você começa a se comunicar quando você nasce, né, professor? Sim. Então você já começa a expressar suas ideias, suas vontades no ato do seu nascimento. Então o simples fato do bebê chorar, ele está transmitindo uma mensagem, que não precisa ser com palavras. Né? A mãe normalmente sente isso até no físico, né? A criança quando está com vontade de tomar o leite e começa a chorar, a mãe, opa, já sei que está na hora do leite. Né? Já sei que agora ela está sujinha ou ele está sujinho. Então é um engano muito grande achar que você não precisa se comunicar porque você lida, por exemplo, apenas com equipamentos de informática. Em algum momento você vai precisar se comunicar com alguém, um fornecedor, né, alguém para lhe dar um suporte. E aí, o que tem acontecido? Eu tenho as ideias, eu sei o que dizer, mas não sei como falar. E essa tensão, né, nessa zona toda da comunicação faz com que você fale com alguém aquilo que você não iria falar e deixe o mais importante, que seria tratado, para depois, porque você esqueceu. Quantas vezes isso acontece? Poxa, era para eu ter falado isso e não me lembrei. Porque, como falou o professor Eduardo, não houve uma preparação. Uma simples conversa ao telefone, ela pode ser preparada antes, né, com tópicos, poxa, eu tenho que falar isso, isso e isso. A gente vê muito as pessoas focando no que não seria a mensagem central, né, e perdendo o foco daquilo que precisa de fato ser dito. Muito bem. Agora, no mundo corporativo, já muda de figura. Aí, no caso, é um dever do profissional, uma necessidade do profissional de falar em público, de falar para muitas pessoas e ter boas ideias e saber expressar essas ideias boas que surgem. Há pessoas que têm boas ideias, mas não sabem passar isso para outras pessoas de forma verbal, né, professor Eduardo? E qual o direcionamento, o que você diria, o que o senhor diria para essas pessoas? Eu costumo dizer que tão importante quanto o que você fala é como você fala, o que você fala. Então, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, por um pesquisador, psicólogo, PhD, Albert Mehrabian, ele conclui que os componentes centrais da comunicação humana são 3: palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais. Se você, na sua individualidade, se preparar para utilizar esses 3 componentes centrais da comunicação da melhor maneira possível, não tenha dúvida, vai dar certo. Agora, como disse o Saulo e eu reforcei anteriormente, é necessário uma preparação prévia, um planejamento. O que acontece muitas vezes é que as pessoas deixam para o improviso. E o improviso, na verdade, pode ser muito prejudicial e você pagar um preço muito alto no meio organizacional. Isso. Porque ali é decisivo, você não pode ir com achismo. E não tem como reverter. E não tem como reverter. Casos, né? Uma vez fazendo, as palavras não voltam mais. É verdade. Então você tem que estar preparado e para isso é necessário um planejamento, uma preparação e, se possível, um treinamento. Eu costumo sempre dizer que no curso de oratória para os meus alunos que o treinamento e o curso não termina no último dia. Na verdade, começa.
porque ele leva consigo a responsabilidade de treinar, continuar se preparando, buscando conhecimento no assunto que ele vai falar e cada vez mais se aprimorando na técnica, porque não tem essa questão de dom. Na verdade, esse dom que as pessoas falam é fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, porque a letra S vem antes da letra T. Com essa reflexão, a gente dá uma pausa aqui, peço licença aos nossos convidados e você confere neste momento a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de tempo parcialmente nublado, como você pode conferir na imagem, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Recife, a máxima prevista pode chegar a 31 graus e a mínima a 22. Em Olinda, a máxima é de 32 e a mínima pode chegar a 22 graus. Em Caruaru, a máxima é de 27 e a mínima pode chegar a 19 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa e participa aí da nossa enquete. Uma pergunta simples, uma pesquisa que estamos fazendo, tá certo? Você participa aí. A pergunta é a seguinte: você tem ou já teve dificuldades ao falar em público? Você participa respondendo sim ou não, bem objetivo, tá certo? A sua resposta, você liga para o 3424-1977 e participa aí da enquete e aproveita e deixa a sua pergunta, se caso houver, né, com a nossa produção. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, outras dicas, não saia daí. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e vamos conferir como está a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. Vamos conferir aqui na tela, pela câmera da CTTU, né, imagens da Avenida Recife, o cruzamento aí com a entrada do Ibura. Olha só a movimentação por lá, me parece que tem, né, algum problema lá. Me parece que sim, é isso mesmo, né? Como a gente pode ver aí, a indicação de alguns cones, uma pessoa ali, acredito que seja da CTTU, fazendo esse trabalho, tá certo? Mas não há engarrafamentos sem retenções, pelo menos nesta imagem da Avenida Recife, é o que a gente observa. De lá, vamos conferir outra imagem agora da Avenida Agamenon Magalhães. Olha só a movimentação por lá, alguns pedestres circulando, pouca movimentação de veículos, quase nenhuma movimentação de veículo, de veículos. E de lá vamos a outro ponto, conferir agora a Avenida Norte, cruzamento com a João de Barros. Olha só, a imagem deu problema, mas pela imagem paralisada a gente dá para perceber aí, né, que há uma movimentação intensa de veículos, sem retenções, sem engarrafamentos. Bom, conferimos aí a situação do trânsito em alguns trechos da cidade e neste momento a gente vai conferir algumas informações sobre a temática de hoje. Estamos conversando sobre a timidez e o ato de falar em público. Olha, embora pareça algo simples, muita gente tem uma enorme dificuldade para falar em público ou falar de si mesmo, e seja por timidez ou por desconhecimento puro e simples. A entrevista de emprego é um momento em que você está sendo testado, está sendo observado por pessoas treinadas para ler a sua personalidade, captar os seus gestos e expressões faciais também. O currículo é apenas um papel, uma prévia. É na entrevista de emprego que a empresa verifica se você tem o perfil, né, adequado para a vaga ou não. Será que os nossos convidados concordam? Vou deixar esse ponto aqui para ser respondido logo mais, mas neste momento a gente vai conferir mais informações sobre esta temática na internet. A Thalita Belo já está aí para trazer mais informações no nosso quadro É Notícia. Thalita, é com você. Olá, Felipe. Olá, vocês aí no estúdio. Olá, queridos telespectadores do Assunto do Dia. O site da revista Exame destacou os 4 obstáculos ao falar em público e como se livrar deles. O site destacou uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios com mais de 14,6 mil pessoas, em sua maioria jovens, e investigou quais os principais obstáculos. Vamos então a eles. Para você que está em casa, será que você se identifica com algum deles? O primeiro, nervosismo. Segundo, timidez, ansiedade e, por fim, a falta de concentração.
Vamos voltar ao nosso debate, que está muito interessante. Com certeza os nossos convidados vão falar um pouco mais sobre esses obstáculos. Voltamos então com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita, pelas informações que vieram muito acrescentar aqui a nossa conversa. Temos 2 pontos aí para que os nossos convidados possam trazer aqui uma resposta. Um deles é a questão da entrevista de emprego mesmo. E esses 4 pontos, será que esses 4 pontos destacados aí pela Thalita, não é, no site que ela trouxe para a gente, será que esses 4 pontos estão dentro desse amplo aspecto na hora da entrevista, Saulo? O currículo, na realidade, é uma isca, um chamariz para o que você de fato é. Mas o grande momento do processo seletivo é, sem dúvida nenhuma, a parte presencial. Então, eu até brinco que eu sempre digo que o currículo, na verdade, é uma bula para o remédio que a empresa está buscando, né? Então, a empresa vai olhar e vai dizer, vem cá que eu quero te conhecer. O nervosismo é relevado até, né, pelo entrevistador. Agora, a falta de concentração, não. Porque percebe-se que, se a entrevista de emprego é uma simulação do que vai acontecer no dia a dia, imagina no dia a dia como é que vai funcionar o comportamental daquele profissional que está se expondo. Então, é natural a ansiedade, porque é um momento decisivo na sua vida, né? Aquela coisa de passar dias pensando naquele momento, e ai meu Deus, como é que vai ser, como é que vão me julgar, e como é que eu estou, enfim. Tudo isso pesa, né? Mas o entrevistador está preparado para relevar um pouco. Agora, a falta de concentração e a dificuldade em expressar coisas simples daquilo que você domina, aí sim pesa muito. Porque, veja, você é apresentador, se eu te colocar para falar sobre a tua profissão, naturalmente você está dominando aquilo ali, você vai falar muito bem. É isso que se espera. Então, você conhece as suas características. Quando a gente pergunta numa entrevista de emprego, me fale de você, me fale das tuas experiências profissionais. Embora não seja difícil de falar, há muitas pessoas que têm essa dificuldade de falar de si mesmo. Tem né? sim, claro. Né? Me fala das tuas experiências pessoais, profissionais, como é que foi tua vida profissional e tal. Você está falando de uma área que você entende, que você conhece, que você viveu. É diferente de eu te falar assim, Felipe, me fala um pouco sobre neurocirurgia. Pois é, aí né? complica. É uma aí área complica. totalmente fora da sua. Né? Eu não falaria. Então, se prepare, ensaie, pega o espelho na sua casa, um colega, uma pessoa que possa te criticar positivamente, né? E fala, ó, minhas características são essas, eu trabalhei em tal lugar, me desempenhei assim, consegui esses resultados. Esse ensaio antes faz com que você vá para aquele momento sem tantas surpresas. É como o professor Eduardo disse, o improviso, ele é muito arriscado. Até para improvisar, você tem que dominar o que você está falando. É verdade. Então, se prepare. Acho que a melhor dica é essa. Fique preparado para aquele momento. Agora, professor Eduardo Barros, o que a oratória pode oferecer, né, de algo positivo para as pessoas que vão enfrentar, por exemplo, uma dinâmica, né, para ser contratado ou não naquela empresa, uma entrevista, enfim, no dia a dia, no trato social? Fundamentalmente, a segurança no falar. Então, você tem a segurança porque você sabe que está falando com propriedade. E as pessoas vão entender aquilo que você fala. Porque na comunicação é necessário que o outro te entenda aquilo que você tem para dizer. Tão importante quanto aquilo que você tem para falar é que o outro também entenda aquilo que você disse. É verdade. Então, o curso, ele traz ferramentas imprescindíveis, necessárias para você falar com propriedade, com segurança. E aí você realmente faz o seu melhor marketing pessoal. O curso de oratória tem essa característica de impulsionar a tua carreira para o sucesso, porque você não tem, dificilmente, uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. É verdade. Porque a primeira impressão é a que fica. Fica mesmo? Essa frase célebre que a gente ouve bastante, ela é verdadeira, é um mito, Eu uma costumo verdade? dizer que sim, porque naquele momento da entrevista, eu acho que o Saulo vai concordar comigo, o entrevistador não tem muito tempo. Muitas vezes tem uma fila imensa de pessoas do lado de fora esperando ser entrevistado. Verdade. Então, se você, na verdade, nas primeiras palavras, começa a ficar nervoso, com ansiedade e se perde nas palavras, consequentemente, você não está se vendendo da melhor maneira possível. Então, se você não consegue falar nem quem você é, como eu vou te contratar, sem te conhecer? Aquele momento é um momento decisivo. E muitas vezes o entrevistador, que é uma pessoa muito ocupada, tem muitas outras pessoas para entrevistar. Então você precisa ser decisivo naquele momento. É nessa hora que o curso de oratória faz toda a diferença. Agora, geralmente, na grade curricular, ou melhor, na aula da oratória, existem alguns pontos a serem observados.
O que contempla o curso de oratória? Quais são os pontos a serem estudados, apresentados num curso, por exemplo, na administração de um curso? Pronto, são vários pontos. No meu curso básico de oratória, eu, na verdade, faço abordagem de 10 itens, incluindo, entre esses, o medo de falar em público, o controle do medo, porque, na verdade, todo mundo vai carregar essa ansiedade prévia, essa ansiedade, esse estresse que antecede o momento da apresentação. Agora, ter controle emocional daquela situação é questão de poucos. Então, o treinamento, a preparação, o planejamento, a visualização, todos esses são tópicos que são abordados, administrados na parte teórica e, claro, como não poderia ser diferente, o aluno faz a parte prática com a averiguação do professor, fazendo os devidos pontuamentos para um feedback e dizer a ele o que ele está acertando e o que ele está errando, para que numa próxima ocasião, principalmente no momento de uma entrevista, no momento, né, da empresa, ele não erre. Eu costumo dizer, errem aqui, no curso, porque aqui em sala de aula é o nosso laboratório. Então aqui você pode errar. Lá fora, você tem que estar preparado para acertar. O mercado geralmente não perdoa, não é isso, Saulo? E o mais interessante no curso de oratória, Felipe, é porque você se permite experimentar de forma orientada aquilo que você não vai ter oportunidade de ter orientação na hora H. Isso. Eu acredito que, sempre nos cursos que eu ministro, nessa temática de oratória, o que é que eu percebo? As pessoas conseguem se perceber, né? Quando você coloca o aluno para se olhar, né? Para enxergar o que ele fez e para se autoanalisar ou se autocriticar, ele começa a perceber uma posição de mão, uma palavra que falou, um vício de linguagem, coisa que lá na hora H da entrevista de emprego você não tem como. Porque, veja, o entrevistador, ele é treinado para ler o outro. Ele não te conhece previamente, ele não sabe quem você é, não sabe tuas origens, não sabe nada. Então ele vai trabalhar com aquilo que ele leu, da tua comunicação verbal e a não verbal. É como o professor Eduardo falou, né? A palavra, a entonação e a expressão. Veja que o peso maior é como eu falo. Se você vai acompanhar alguns documentários de estelionatários, por exemplo, você vê que são pessoas que normalmente têm um domínio fantástico da comunicação. Isso. Eles conseguem te enganar com tanta segurança, com tanta propriedade, né, e vender uma ideia com tanta força, porque eles se prepararam para aquilo ali. Aí você vai dizer para mim, mas e essa coisa do dom, né, da predisposição? Isso não tem uma mágica, uma coisa assim, você vai nascer orador. Agora, a criança, quando ela é muito reprimida, ela dificilmente vai ter condições de, no futuro, enfrentar uma plateia. A gente até estava conversando nos bastidores, é impossível a gente se apresentar e não ter aquele friozinho. Verdade. Né? É impossível a gente não pensar o que é que o outro está analisando, mas esse julgamento acontece com a gente no dia a dia. É verdade. Quando você encara isso com naturalidade, você deixa de achar que aquilo ali é um monstro, né? Eu brinco com os alunos, quando eu entrego a eles um microfone, eu pergunto se tem garras e dentes. Porque as pessoas têm medo de pegar no microfone, porque acham que... Imagina enfrentar câmeras. A gente está ao vivo, né, no estúdio, com várias câmeras, e a gente consegue estar à vontade. Por mais que a gente tenha uma tensão, mas isso é controlado. Por quê? Treino, né? Para fechar esse meu comentário, eu diria o seguinte: aproveite toda a oportunidade que você tem, vá lá e fale em público. Toda ela, uma reunião de família, nos ambientes que você está mais acostumado, na sala de aula, né, na igreja, porque você vai vencendo aos poucos através da experimentação. Poxa, eu experimentei isso aqui, estou vivo. Né? Não morri, porque tem essa sensação, acho que eu vou morrer na hora que eu vou falar em público, porque a adrenalina que é liberada no organismo, né, causa essa agitação. Então experimenta, vai com calma, né? Levanta a mão, dá a tua opinião, ainda que tua mão fique trêmula, mas aos pouquinhos você vai se acostumando com aquele ambiente e sem dúvida nenhuma, investir num curso é fundamental. Um dos principais segredos é enfrentar de fato essa timidez, essa dificuldade de falar em público. E outro é buscar um aperfeiçoamento. Já tem uma participação aí de uma telespectadora, a Márcia Gomes, da Boa Vista, do bairro da Boa Vista, pergunta. Ela diz que é tímida, muito tímida, ela diz aqui, né, a produção está nos passando essa informação, e ela não consegue falar em público. Na escola, ela fica sentada na última cadeira, só para ter uma ideia, para não responder às perguntas do professor. Agora ela pergunta, por que isso acontece comigo? Está aí a participação dela. Né? Eu queria que vocês pudessem até analisar esse caso. Primeiramente, dizer, Márcia, isso? Márcia, que ela não é a única. Ela e toda a torcida do Sport Santa Cruz, Náutico, Flamengo, Fluminense e todos os demais times sentem a mesma coisa. Isso. O problema é que nós carregamos essa impressão como sendo a nossa,
como sendo a única e que nós vamos falhar naquele momento da apresentação. Mas se você tem o cuidado de se preparar previamente, criar a coragem de fazer esses primeiros comentários. Não precisa você fazer uma palestra se você nunca falou em público, até porque você não tem competência para isso. Isso é um processo, isso é um treinamento que você vai construindo ao longo da sua carreira, da sua trajetória. Contínuo, né? Contínuo, longo, degrau a degrau. Isso. Muito bem. E eu falo para os alunos que aproveitem todos os momentos para falar, até em reunião de condomínio. Isso. Mas aproveite a ocasião, se exponha, crie coragem. Você não é o único que está naquela situação. O que eu tenho observado, Felipe, é que as pessoas mais experientes, como jornalistas, atores, atrizes, jornalistas famosos, né, eles revelam que antes de entrar no palco, antes de entrar em cena, sentem um friozinho na barriga. E isso é muito bom, porque na questão do estudo do estresse, tem o estresse negativo, aquele que te bloqueia, aquele que te neutraliza para expor suas ideias, e aquele que desperta, e tem aquele, né, que, na verdade, deixa você em estado de atenção. Isso. Se você tem esse estresse, se ele está no controle das suas emoções, você, com certeza, vai arrebentar. Agora, uma outra coisa aqui sobre a timidez, né? Um outro ponto, a timidez extrema, né? A chamada timidez extrema, a ponto de impedir que a pessoa tenha uma vida normal, em situações sociais, é a chamada fobia social. Agora, dificilmente a pessoa que sofre com a ansiedade de falar em público ou com o mal, né? O mal-estar de permanecer em festas, reuniões de trabalho, uma coisa importante, vai saber que o nome técnico é fobia social, a menos que já tenha pesquisado um pouco sobre o assunto e identificado textos científicos que esclareçam essa questão. Agora, a fobia social é um dos transtornos mentais mais comuns dessa época, mas ainda é um dos menos tratados em psicoterapia, justamente pela falta de informação a respeito das possibilidades de superação desse problema. Então, timidez intensa, fobia social ou transtorno de ansiedade social significa ansiedade intensa em situações sociais onde tem a apresentar desempenho diante de outras pessoas, que leva ao sofrimento e perdas de oportunidades que talvez não venham a voltar, né, em outra situação. É um outro ponto que as pessoas devem procurar, no caso aí da timidez intensa, né, da fobia social, procurar ajuda, né, de um especialista, não é, de um psicólogo, de um psiquiatra, não é isso? É possível, por exemplo, um professor de oratória, lidando com uma pessoa que tem essa timidez intensa, essa fobia social, que quer melhorar, quer encontrar forças, até encontrou um pouco mais de forças para encarar um curso, por exemplo, de oratória, diante de tanta gente que está à procura daquele curso, daquele aperfeiçoamento. É possível vocês identificarem, vocês como instrutores, identificar essas pessoas e até orientá-la, olha, procure a ajuda de um psicólogo, vai te ajudar melhor, vai te fazer, vai te dar um direcionamento melhor. É possível? É possível por algumas características, né? Normalmente são pessoas que dificilmente vão procurar o curso, né, porque acham que não são capazes de vencer aquilo ali, e as que buscam o curso, você percebe pela comunicação não verbal mesmo, pela involuntária, pelas emoções, né? É uma mão inquieta, é uma mão trêmula, a voz que embarga, então você percebe que aquilo ali está entrando num parâmetro muito maior. Agora, eu faço um desafio a você que está nos assistindo, faça um curso de oratória e eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma. É um desafio. Eu não consigo, né? Não consigo falar em público. Dê o primeiro passo, matricule-se num curso de oratória, né? O professor Eduardo Barros tem um curso maravilhoso, né? A gente estava conversando, eu também estou com um curso nessa área, tem outras instituições. Faça um curso. Por quê? No curso você vai começar a experimentar de forma orientada o início de um processo de vencer isso. Claro, se isso entra para uma coisa que já vai para o psicossomático, já vai para uma coisa mais comportamental, aprofundada, sim, você pode buscar e deve buscar orientação, né, porque o psicólogo, o psicanalista, ele vai entender as origens disso. Ele vai buscar lá atrás, né, na tua mente, o que é que desencadeia esse processo de fobia social. Aonde foi que isso aconteceu? E aí eu volto para aquele ponto. E aí fica, inclusive, uma dica para os pais que repreendem excessivamente os filhos, não deixa o filho ir na rua, não deixa o filho falar com um, falar com o outro, conversar. Né? Você está construindo um futuro adulto com problemas.
Minha filha tem 4 anos e ela, quando chega no condomínio, ela conversa com um, conversa com outro. Pessoas de mais idade, né? Opa, tudo bem, como é que vai? E fala e aperta. Mas isso é estimulado. Isso. Né? Isso é exercitado. Então, eu estou travado. Faça curso de oratória, comece por aí. Né? Experimente isso. Eu costumo dizer, Felipe, que o meio, o local onde você vive, as pessoas que estão à sua volta, né? Tudo isso pode ser um fator decisivo. Como o Saulo acabou de fazer esse relato, muito bem construído, nós observamos que uma educação castradora, que limita o psicológico infantil, por exemplo, pode trazer consequências muito danosas posteriormente. E no futuro, possivelmente, essa pessoa pode ter inúmeros problemas e até há casos de pessoas que, inclusive, já pude ter a oportunidade de conversar aqui com especialistas que trouxeram essa informação de que recebem no consultório dezenas de pessoas que não conseguem, de fato, de maneira alguma, modificar o seu modo de agir, a sua forma de se comportar, de falar em público. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, né? Você pode aproveitar um intervalo que vamos ter neste momento e participar aí da nossa enquete, uma pesquisa simples, uma pergunta simples, tá bom? Estamos perguntando a você se você tem, né, ou já teve dificuldades ao falar em público. Se você tem ou já teve dificuldades ao falar em público, você liga e participa aí conosco pela nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977 e você também aproveita e participa aí da nossa fanpage, deixa sua mensagem, sua dúvida, se caso houver, tá certo? Através do facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Bom, no nosso quadro Há Vagas de hoje vamos observar as ofertas de emprego geradas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife. Vamos conferir? Na nossa primeira tela há uma vaga para analista de suporte técnico. Analista de suporte técnico e os principais requisitos: ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 1.561,18. Na próxima tela, a gente confere aí mais 2 vagas, não é? 2 vagas para operador de empilhadeira. 2 vagas para operador de empilhadeira e os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Na última tela, né, de hoje, nós conferimos aí uma vaga para cozinheiro de restaurante e os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 900. Se você, porventura, gostou de uma dessas ofertas, se interessou por uma dessas ofertas, você pode ir ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E você pode anotar agora o número telefônico para obter outras informações sobre estas e outras ofertas que vão surgindo constantemente. Anote aí, 3355-2900. Eu disse 3355-2900. Você tem aí mais informações através deste número. E vamos retomar aqui a nossa conversa de hoje. Hoje estamos conversando aqui, né, sobre a timidez e o ato de falar em público. Não é fácil para muita gente, inclusive. O autoconhecimento está entre as características pessoais mais desejáveis pelas empresas atualmente, fortemente analisadas nas entrevistas de emprego. Já falamos, inclusive, sobre isso. Além, obviamente, da capacidade técnica. O candidato precisa se conhecer bem, se autoconhecer, se autoavaliar. Não estou afirmando, é claro, que as empresas estão valorizando super-heróis, como muitas pessoas pensam, cheios de qualidades e sem nenhum defeito, é claro. Até porque pessoas assim não existem. Se você conhece alguma, realmente ela está escondendo o jogo, hein?
é justamente o quadro oposto. As empresas estão valorizando candidatos com um lado humano bem desenvolvido. E vamos conferir aqui com os nossos convidados se de fato é isso que as empresas estão à procura, não é? Hoje estamos conversando aqui com o Eduardo Barros, ele que é palestrante, consultor e especialista em comunicação e oratória. E além dele, estamos contando também com a presença do Saulo Veríssimo, que está aqui conosco, ele que é palestrante, consultor, especialista em motivação, vendas e comunicação. É isso mesmo, é aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, inclusive. Sem dúvida. E fica aqui um alerta, Felipe. Às vezes as pessoas tímidas, professor, olham para o outro que não tem supostamente aquela timidez, que fala muito, que se expressa muito e acha que aquilo ali é muito bom. Né? Vamos ter um bom senso nessa questão, porque muitas vezes o que fala muito não é aquele que se comunica bem. O que está sempre em evidência nem sempre é o que se comunica bem. Numa entrevista de emprego, o entrevistador percebe aquela pessoa que quer tomar o tempo inteiro a atenção, né, professor? Sou eu quero ser o centro das atenções e fala muito, e se expressa muito. A objetividade ou a falta dela tem sido um erro cometido por muitos comunicadores. Eu vejo líderes, pastores, políticos e pessoas que nem sempre tomam esse cuidado. E começam normalmente um momento da oratória dele, da comunicação dele, dizendo, olha, eu prometo que serei objetivo. E não é. Eu prometo que serei breve. E não é. É prolixo demais. Isso é péssimo. Fica voltando ao mesmo tópico várias vezes, né? Termina criando na plateia uma expectativa de que você não vai ser objetivo, você vai ser prolixo. E isso é um erro muito comum. Outra coisa que fica aqui meu alerta, né? A gente estava até conversando antes do programa. A gente tem percebido uma falta de preocupação dos nossos profissionais em se qualificar. Eu quero um emprego. Invista. Né? Você, para fazer um concurso público, normalmente você precisa estudar de 1 ano e meio a 2 anos para começar a ter um resultado. E horas a fio, né? Muito. Aí você quer conseguir um emprego, volta para aquele ponto do livro. Né? Eu quero conseguir um emprego, mas não quero me preparar. Eu acho que não preciso de um curso como um curso de oratória, não preciso de um curso voltado para a área comportamental. Que é um tremendo engano. É muito. A gente vê pessoas que poderiam, né, estar bem colocadas profissionalmente, mas não estão porque não investem em conhecimento. E um deles é a questão da comunicação. Por quê? Você consegue se relacionar com alguém sem se comunicar? Não. Uma das bases do relacionamento interpessoal é a comunicação. Mesmo que as pessoas utilizem, não é, os recursos tecnológicos, o WhatsApp, Facebook, mas é preciso se comunicar. Ali você está fazendo você está se comunicando com outra pessoa, seja de forma verbal ou não. Temos poucos minutos aí, temos algumas participações, algumas perguntas, temos aí 6 minutos, 5 minutos para a gente tentar responder e conferir aqui as participações. Temos a participação, por exemplo, do Jairo Martiniano, olha só, um abraço, Jairo, muito obrigado pela sua participação. Ele diz aqui, sou muito tímido e hoje faço palestras no Brasil inteiro. É possível sim se livrar da timidez. Abraço aos 2 amigos, Saulo e Eduardo. Está aqui o Jairo Martiniano. Um abraço especial, Jairo, né, que já esteve aqui conosco conversando. Muito bom. Um abraço, querido. A Ana Sena, aqui participando. Bom dia. O que devemos fazer para não ficarmos nervosos e não esquecer na hora de falar em público o que a gente tinha em mente? Tenho uma apresentação na faculdade, o que devo fazer para não ficar nervosa e não esquecer das palavras? Está aqui a Ana, um abraço, Ana, muito obrigado pela participação. O Sivaldo Paula Galdino, participando aqui. Bom dia, fico muito tímida. Acho que, na verdade, é a amiga aqui dele, né, que está a namorada, enfim. Fico muito tímida quando vou cantar na igreja e fico muito vermelha. O que devo fazer? As 2 situações aqui, a Ana Sena, com relação à apresentação na faculdade, e Sivaldo Paula Galdino, acho que são 2 pessoas no mesmo perfil, aqui participando no Facebook. Eu queria ter mais tempo para explicar isso com mais detalhe, inclusive com base científica, porque nós que nos intimidamos no falar em público, nós registramos a cena. Aquilo é levado para o nosso cérebro e tem um controle no sistema límbico, que é a parte do cérebro que controla as nossas emoções. O sistema límbico tem uma glândula chamada amígdala, e a amígdala dá o disparo para as suprarrenais. Nas suprarrenais existe aí um despejar de adrenalina, cortisol na corrente sanguínea. É a adrenalina que te dá essa sensação de tremor, gagueira, esquecimento e outros sentimentos fisiológicos. Então, a preparação, o treino e o planejamento da apresentação vai ser decisivo para futuras apresentações com qualidade.
Aí, tanto serve para a Ana Sena, não é, a resposta aqui, né, do nosso convidado, como também para o Sivaldo Paula Galdino, né, que eu acho que são duas pessoas aqui no mesmo perfil. Temos uma participação também aí, né, daqui a pouquinho a gente vai conferir melhor, a produção está digitando essa informação, né, ou melhor, né, já temos aí o Edivaldo de Souza, lá de Paulista, ligou para a gente, a nossa produção anotou a participação, ele disse que já perdeu muitas oportunidades no emprego por causa da timidez dele. Ele gostaria de saber se uma pessoa comunicativa pode ser tímida ao mesmo tempo. E ele diz que é comunicativo com as pessoas, que já conhece, mas tem dificuldades em falar em público. Está aí a participação dele. Quem pode responder aqui? O Saulo. Eu diria que ele não é tímido, né? Porque uma das características do tímido é travar, é não conseguir fazer. Então a gente tem até essa percepção errada. Eu sou tímido, mas falo em público. Ou seja, como bem colocou o nosso amigo Jairo, né? Eu era tímido, mas desenvolvi. Então o caminho é busque o aperfeiçoamento, a qualificação, o conhecimento para você vencer esse processo. Bom, minha gente, o tempo foi embora, né? O tempo foi embora. Quando a gente começa a se empolgar mais aqui no programa, parece que o tempo realmente corre mais rápido. Olha só, eu queria só registrar aqui a participação de algumas outras pessoas. O Jobson participando aqui, ele diz: olá, bom dia, parabéns pela excelente temática. A Raquel Luiz, bom dia, sou tímida e gostaria de saber onde posso fazer o curso de oratória. Daqui a pouquinho, viu, Raquel? A Keila Paula, né? Olá, Felipe, já tive a oportunidade de fazer o curso de oratória com esse grande especialista, professor Eduardo Barros, e me desenvolvi bastante, tanto no meio profissional como gerente e até mesmo na igreja. Nem parece mais, mas já tive muitas oportunidades, ou melhor, dificuldades de falar em público e me considerava uma pessoa muito tímida e hoje estou mais tranquila quanto a isso, pois me desenvolvi bastante. Afinal, as orações também contaram, pois orei muito por isso. Hoje falo tranquilamente, estou aqui assistindo vocês, envio um abraço aos dois, ao palestrante Eduardo Barros e ao Saulo Veríssimo. Muito obrigado, Keila, pela sua participação. E já temos o resultado da nossa enquete. A pergunta foi se você tem ou já teve dificuldades ao falar em público. 97% das pessoas, Saulo e professor Eduardo, responderam que sim, que tiveram ou têm dificuldades em falar em público, e 3% responderam que não. E nós queremos agradecer aqui aos nossos telespectadores e aos nossos convidados de hoje. E aproveito o espaço para que vocês deixem contatos rapidamente, já que temos alguns segundos. Saulo. Perfeito. Um abraço para a irmã Rosângela, que está fazendo aniversário hoje, para não esquecer. Curso de oratória comigo é um projeto social, na verdade, com a Igreja Batista Evangelista, www.sauloveríssimo.com.br/oratória ou falecom@sauloveríssimo.com.br. Obrigado, um abraço para você de casa, professor Eduardo. Professor Eduardo, e um abraço especial, antes que o professor Eduardo fale, para a vovó Esmeralda, a vovó aqui, tá certo, do professor Eduardo, e o Eduardo vai deixar aqui uma mensagem, rapidamente, o contato telefônico, não é? Mandar um abraço para os alunos, também sou professor universitário, os alunos da Facotur, os alunos da FEPAM, que devem estar acompanhando na Faculdade Europeia, devem estar acompanhando o nosso programa, sabendo da minha participação e do Saulo. Dizer que nós hoje estamos com uma consultoria e as pessoas interessadas podem entrar no site www.ebsconsultoria.com e lá tem um registro, um espaço para comentários e solicitação de orçamento e saber também dos nossos próximos cursos e treinamentos. Muito bem, agradecemos aqui aos nossos convidados, um abraço especial a cada um de vocês e você também que está acompanhando conosco, muito obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.